Talvez você esteja enfrentando um dos seus piores momentos, ou de repente você não está vivendo o momento que você gostaria de viver. Mas toda a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida vai se cumprir. Olha o que diz aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. A sua hora vai chegar, a palavra vai se cumprir e você vai desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo a esse devocional, a busca devocional. Todos os dias eu estou aqui com uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida, para fortalecer a sua fé. E para quem é esse canal? Para quem são esses devocionais? Para você que tem buscado em Deus o cumprimento de promessas, para você que tem buscado em Deus uma vida de respostas e, sobretudo, para você que tem buscado um relacionamento com Deus. Relacionamento esse que tem base na palavra de Deus, na palavra que nos ensina, que nos orienta, qual o caminho que nós precisamos seguir para que nós venhamos viver uma vida de paz, uma vida de realizações. E realizações não apenas daquilo que nós queremos, do que são os nossos planos, mas dos planos de Deus para as nossas vidas. E o nosso devocional hoje está no livro de Jeremias, capítulo 33, que eu vou ler com você aqui. Eu vou dividir esse livro e esse capítulo em duas partes. Primeiro a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 14. O subtítulo é assim, olha, promessas de paz e prosperidade. Você vê que aqui fala de coisas que todo mundo busca. A paz, e paz é uma coisa que é muito relativa, porque talvez aquilo que você acha suficiente para ter paz não é o que é suficiente para dar paz a outras pessoas. Mas quando ele fala aqui de promessas de paz, ele fala aqui abrangendo com o propósito de atender a tudo aquilo que é suficiente para que você receba essa paz. E fala também sobre promessas de prosperidade. O que é prosperidade? É sucesso em tudo. E eu não falo sucesso porque simplesmente deu tudo certo. Em algum momento da sua vida você vai passar por situações que você não gostaria. Você vai enfrentar desafios, problemas que você não gostaria de enfrentar. Mas quando ele fala aqui sobre prosperidade, sobre esse sucesso em todos os aspectos, é que independente daquilo que você viver, ele, o próprio Deus, vai te dar condições para que você supere, para que você vença. Se vê que não é uma coisa que depende de governo, que não depende do momento político, que não depende da condição de um país. É algo que é relacionado diretamente à nossa fé. Por isso é importante que você creia de fato e de verdade. E o versículo 1 aqui do livro de Jeremias já tem um ensinamento muito forte, muito poderoso para nós. Diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, a gente já vai pular para o versículo 2, qual era o momento que o Senhor falou com Jeremias? Não era o momento onde estava dando tudo certo, onde ele tinha paz, onde tudo que ele esperava estava acontecendo. Mas era um momento de cárcere, um momento difícil. O momento mais propício para você conseguir ouvir a voz de Deus, para você aprender, para você receber provisão, é justamente o momento de dificuldade. O momento onde você passa por desconforto, por onde você passa por desertos, aonde você está num lugar onde você não gostaria de estar. É aí que Deus fala com você. É aí que você consegue ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o detalhe disso é que tem muitas pessoas que no momento da dificuldade, na hora em que é mais propícia para que ela possa aprender de Deus, para que ela possa ouvir a voz de Deus, ao invés de estar atenta àquilo que Deus tem para falar para ela está se preocupando em reclamar, ela está se preocupando em julgar ou se julgar. Ela não está focada naquilo que Deus tem para dizer para ela. Então, independente do momento, dos piores momentos, dos mais difíceis, aproveita o benefício disso. E qual é o benefício disso? É o momento de Deus falar com você,
É que eu estava meditando ontem, falando o seguinte: Deus só traz o ensino a partir do momento aonde precisa ter ensino. Ele só vai te ensinar, ele só vai te mostrar um caminho a partir do momento que houver essa necessidade. E ele só vai prover a partir do momento onde há falta. Então talvez você está no momento que você já precise de uma direção de Deus, que você já precise da providência de Deus, e esse é o momento onde ele vai se manifestar, onde ele vai te atender nas suas necessidades. Aqui o versículo 2 fala o seguinte: assim diz o Senhor que faz isso, ou isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Deus faz isto e isto que? Aquilo que ele tem para falar nos próximos versículos, ele estabelece isso, o Senhor é o seu nome. Ele fala: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Qual era o momento que o povo estava vivendo aqui? Se vê que Jeremias estava encarcerado, um momento muito difícil. Naquele momento a palavra do Senhor veio a ele, e a palavra do Senhor foi dirigida ao povo de Judá, ao povo que estava exilado, ao povo que estava vivendo cativo. Essa palavra, a palavra de Deus, a promessa de paz e prosperidade, ela veio justamente no momento onde as pessoas necessitavam dessa paz e dessa prosperidade. Então, ele fala aqui o seguinte: eles entraram a peleja ou a pelejar contra os caldeus, mas isso é para encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a maldade ou de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura. Olha a promessa que Deus faz. Eu vou trazer a essa cidade saúde e cura, e os separarei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Abundância de paz e de verdade. Quer dizer, havia paz? Não. Havia verdade? Não. Havia engano. Mas a promessa que Deus faz, ou uma dessas promessas, é trazer a paz e a verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Eu vou edificá-los como eles eram antes, com toda a força, com todo o vigor da época de conquista, porque o início do povo de Israel foi um início que teve a escravidão, mas que depois veio o momento da conquista, do avanço, aonde eles não tinham condições de chegar a conquistar o que eles conquistaram, mas que porque Deus foi com eles, eles tiveram essa condição de conquistar. Aí ele continua falando aqui, olha: e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Você vê que, por mais que hajam erros, que hajam falhas, o nosso Deus prevalece como um Deus misericordioso, que perdoa, que quando existe da parte daquele que errou, que falhou, quando existe essa consciência e há um arrependimento, quando chega ao ponto de a pessoa reconhecer os seus erros, Deus se coloca como Deus misericordioso e ele perdoa. Você não precisa carregar um peso por conta de erros que você cometeu, de falhas que você cometeu, porque Deus é Deus de misericórdia. E ele continua falando assim, ó: e este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Se vê que Deus já usa aqui essa expressão no presente, o bem que eu lhe faço, ou a paz em que eu lhe dou. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: ainda em todo esse momento difícil,
que eles estão vivendo, eu dou a paz. Eu faço o bem para eles. Não é uma coisa futura, eu farei, não, eu faço. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu estou cuidando desse povo. Eu estou cuidando de vocês. E essa é a visão que você precisa ter sobre você mesmo. Você pode estar enfrentando momentos difíceis, passando por muitos desafios, por problemas que, se você olhar, se você analisar, você não tem condições para resolver. Mas o cuidado de Deus já está com você. Deus já está olhando por você. Ele já está providenciando o que ele promete aqui, essa paz, essa prosperidade, esse bem que ele diz que dá. Ele já está agindo por você. Você não precisa se espantar diante de tudo que tem se levantado, mas é se manter confiante nas promessas do Senhor para a sua vida, nessas palavras que ele libera sobre você. E ele segue falando aqui o seguinte, olha, assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz do gozo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem, animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. As palavras de Deus vão se cumprir. Se cumpriram na vida desse povo exilado, esse povo cativo, se cumpriram na vida daqueles que creram, que confiaram nas promessas, e também vão se cumprir na sua vida. Por mais difícil que seja o momento que você esteja enfrentando hoje, o próprio Deus vai se manifestar por você para atender a sua fé, para fazer com que você receba o cumprimento de tudo aquilo que Ele tem prometido para a sua vida, para que você alcance essa paz e essa prosperidade que Ele promete. Mas para que isso aconteça, para você viver isso de verdade, você não pode se deixar levar com o tempo, você não pode olhar para as circunstâncias, você precisa observar a palavra de Deus e confiar nas promessas que Ele tem para a sua vida. Eu tenho certeza que em algum momento Deus falou com você. Sabe, aquele momento difícil, onde você não enxergava uma saída, uma solução. Em algum momento Deus falou com você, Ele te revelou aquilo que Ele vai fazer. Sabe, esse sonho que você tem, esse desejo que você tem, isso foi Deus que plantou aí dentro de você. E Ele já está trabalhando por você para que os projetos dEle, as palavras dEle na sua vida se manifestem, se tornem reais. Mas diante de tudo que está acontecendo, de tudo que vem para ofuscar a sua visão, a sua vista, diante de tudo isso, você precisa apenas se manter firme na sua fé, sem medo, sem dúvidas. E em alguns momentos o medo vai ser gerado aí dentro de você, mas é você vencer esses medos, é você olhar para Deus sobre tudo, sem dúvidas. Você precisa afastar de você tudo aquilo que tem gerado dúvidas, porque a dúvida é a fé ao contrário, a dúvida é a fé de que vai dar errado, é a certeza de que vai dar errado, de que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então é você não ter dúvidas e nem medo. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida que você se mantendo na fé, você confiando na promessa, ela vai se cumprir. É exemplo de outras vezes que Deus já fez, que Ele já operou, que Ele já te ajudou,
vai se cumprir mais uma vez. A palavra, as promessas de Deus vão se materializar em você e você vai desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Como está escrito, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Dias estão chegando onde você vai viver e vai desfrutar de tudo que Deus tem prometido para a sua vida. Vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, em oração eu peço que se cumpra essa palavra. Aliás, que todas as palavras do Senhor que foram liberadas sobre essa vida venham se cumprir, venham se materializar, por mais difíceis que seja, por mais impossível que seja de se cumprirem, meu Deus. Mas estamos aqui, Senhor, com toda a fé, com confiança, na certeza de que o Senhor ouve essa oração, na certeza de que o Senhor atende, porque nós vamos perseverar firmes num só propósito e numa só fé. Então que o Senhor venha depressa, que o Senhor venha atender o nosso propósito, que haja o cumprimento de profecias, como está escrito, que essas boas palavras do Senhor possam se cumprir em nossas vidas e venhamos desfrutar do que há de melhor que o Senhor tem para oferecer. E eu oro aqui pedindo, seja o Senhor a direção, sustenta a fé desse que tem passado por momentos difíceis, que tem se deparado com situações impossíveis de serem resolvidas, que o Senhor seja a solução, a resposta e que da tua mão venha o milagre. Que o teu Espírito fortaleça, que a tua presença acompanhe e que do Senhor venha a saída e a solução para tudo o que temos buscado, pois nós glorificamos aqui ao teu santo nome, porque cremos, Pai, cremos. O Senhor já está agindo para atender a nossa fé e para trazer respostas, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O nosso Deus vai à sua frente. Independente do momento que você esteja vivendo, todas as boas palavras do Senhor sobre a sua vida vão se cumprir. Isso exige perseverança da sua parte, isso exige paciência, isso exige fé. Então seja perseverante, seja paciente, tenha fé, porque o que Deus prometeu para você vai se cumprir. Esse é o Devocional A Busca, ou A Busca Devocional. Se inscreva no canal, vem fazer parte dessa comunidade. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Deus abençoe.